para estar aqui conosco e tenho certeza que a noite vai ser especial para todos nós. Obrigada. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Deixa eu só me conectar aqui para a gente começar. Primeiro eu queria fazer uma pergunta a vocês, assim, alguém de vocês aqui gostaria de ter criado Uber? Quantos? Levantem a mão, assim, quem gostaria de ter criado Uber? Não, se eu tivesse criado Uber, eu não teria dinheiro para escalar Uber, eu estaria aí na mão, teria dinheiro para caramba. Tá, então vou começar mostrando aqui um vídeo para vocês aqui, para a gente começar a entender um pouco o que a gente vai falar hoje. Tem som? Tem. Pera aí. Já no vídeo. Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? What all these companies want to argue is that they are just connecting two entities, customers and providers. And it's a really clever legal argument, but it is essentially just rhetoric. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele estava lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, vou bater a tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O risco é diário, as situações são críticas, os benefícios para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento, você sair e não voltar para casa, né? Seguro? Como assim seguro? Then you start to get competition in the marketplace between workers and between and then that kind of gives you the idea that you are an entrepreneur in the construction of your own human capital. Em vez de fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil a regulação humana. Música política talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é falar para quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, às vezes dá uma nota ruim, depois você não tem serviço, a nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas não vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a incompetência. Esse vídeo ele é muito interessante porque ele, na verdade, ele começa a abordar uma forma muito que a gente vive hoje, que a gente chama de gig economy, que é um termo usado para a gente definir as relações de trabalho de uma forma temporária. E existem muitas pessoas que vivem hoje dentro desse formato. Ele é muito celebrado dentro de uma cultura de startup, mas, na verdade, a gente não consegue mapear isso com impacto social como a gente deveria. Então, o que a gente vai mostrar nessa apresentação hoje é entender como que isso afeta a nossa vida, como que a gente pode criar de uma outra maneira. Se a gente for olhar hoje, o planeta está mudando de uma forma considerável, muito rápida, e o que funcionava ontem, hoje não funciona mais, né? Isso causou um impacto muito grande nos modelos econômicos e culturais, e principalmente nas nossas relações. Além disso, a nossa complexidade das coisas está aumentando. A gente está vivendo coisas sobrepostas, ideias, visões, que na verdade a gente não consegue entender em que estágio a gente está. Então, essa gig economy, que é essa forma de trabalho, que as pessoas têm emprego temporários,
elas estão tendo um impacto muito grande. Na verdade, assim, se a gente for observar, isso está cada vez crescendo mais. Tem uma pesquisa da CNN que mostra que essa gig economy nos Estados Unidos ela representava 34% da força de trabalho e até 2020 ela vai virar 43%, ou seja, quase a metade da população vai estar dentro de um modelo de trabalho que você ganha por uma tarefa, né? E aí a gente pode pensar, mas... Só uma curiosidade, isso aí é número de pessoas por pessoa ou em montante de dinheiro ser destinado para essa economia? Não, número de pessoas. Pessoas que trabalham dentro desse formato. Então, assim, para a gente entender um pouco esse número, a McKinsey fez um número mostrando que ele chamou de Independent Work, né? Choice, Necessity e a economia gig. Então, assim, se a gente for olhar esses números, você olha que 30% são freelancers, eles escolheram ser freelancers, eles querem estar nessa posição. 40% dessas pessoas que escolheram isso são o que eles chamam de ganhadores casuais, que são rendas complementares. E existe uma outra fatia desse mercado, que é uma fatia que, olhando ali, é um número menor, mas é um número considerável, que 14% que eles chamam de relutantes, são pessoas que gostariam de ter um emprego fixo, mas eles vivem dessa forma como uma maneira, vamos dizer, é o que eles precisam fazer. E uma outra parte que complementa a sua renda, que eles são chamados de financeiramente amarrados. Eles precisam dessa renda para complementar em suas vidas. O que é interessante da gente olhar esse número é que ele não mostra necessariamente o impacto social que isso tem, né? A gente olhando esses 30% de freelancers, e eu tô nesse mercado de freelancer há mais de 10 anos, em nenhum momento eles avaliam o quanto eu me sinto estando nessa posição. Por mais que seja um lugar ali extremamente, entre aspas, privilegiado, essa relação que eu tenho com a minha vida em relação às minhas angústias, ela não é mapeada. Então a gente está vivendo aí um momento em que a gente pode olhar, parecendo que 70% escolheu estar nesse lugar, mas qual é o preço que se paga para escolher isso, se está nesse lugar? E aqueles 16% ali, 26 milhões de pessoas, como que elas vivem tendo que fazer uma renda complementar para esse trabalho? Como que elas se sentem? Né? Então é importante a gente entender quais são as consequências disso, né? Se a gente está consciente do impacto que tem isso na nossa vida. E a gente for olhar um pouco dessa economia, por mais que a nossa intenção seja de uma maior liberdade, autonomia, né, construir para a gente ferramentas para a gente construir ter uma sociedade mais justa, a gente não está cuidando das nossas relações sociais. Um segundo ponto é que, diante dessa incerteza em permanência do futuro, o impacto emocional, do estresse disso tem causado grande medo e ansiedade. Outro fato também importante que a gente tem que entender é que assim, tem uma ilusão de que se a gente reconhecer o que a gente chama de propósito, as nossas angústias vão desaparecer, e não desaparecem. E por último, a verdade é que a gente não está cuidando das conexões para evitar a gente se perder de si mesmo ao longo desse processo. Então, assim, o impacto que isso está causando é o seguinte: a gente vai produzir ou vai desaparecer. E esse modelo tem servido a gente nos últimos 200 anos, provavelmente. E esse modelo, ele está causando esse impacto e ele tem uma série de atributos. Ele tem um comportamento, ele tem uma estratégia, ele tem uma forma de se expressar, e ele é orientado e principalmente uma percepção que envolve ele. Então, se a gente for olhar essas ditas revoluções inovadoras, na verdade elas se preocuparam basicamente com os modelos de negócio e a tecnologia. Elas não se preocuparam em revolucionar as relações humanas. Então a gente tem um modelo que tem um comportamento que age para conquistar, se comunica para seduzir, controlar, impressionar, e a sua motivação é com a sua popularidade. Ao mesmo tempo em que tem
uma estratégia competitiva, a gente tem uma visão competitiva, a gente é focado em produzir, a informação ela é guardada como um segredo e o seu compromisso é com o seu crescimento. Como que a gente expressa isso? Como isso está expressado na sociedade de uma forma geral? Essa expressão ela se relaciona socialmente com as pessoas buscando aceitação e proteção. Ou seja, a gente consegue ver isso em grandes marcas, em grandes empresas que se expressam dessa forma com seus produtos. Como que a gente está sendo orientado? A gente está sendo orientado por nossos impulsos e nossas emoções. E por fim, mostra que a nossa percepção ela é individual e separada. Ou seja, nós temos uma ideia de que nós não fazemos parte de uma sociedade e o que nós fazemos não tem um impacto. Mas, na verdade, isso não é verdade. O fato é que a gente não pode entender o problema dos nossos tempos sem entender que eles são problemas interligados. A gente não pode achar que o que a gente faz aqui não tem impacto do outro lado do mundo. Afinal de contas, hoje a gente tem uma forma de se comunicar e uma maneira de consumir em que nenhum dessas relações são verdadeiras. A gente afeta diretamente e impacta o planeta de uma maneira muito intensa. Então, a gente está encaixado nesses ciclos da natureza e sociedade e nós somos dependentes desse processo. Então, essencialmente, o nosso problema hoje, ele é um problema de uma mesma crise, que é uma crise de percepção. A gente não consegue entender como nosso comportamento dentro de uma sociedade. A gente vive numa cidade, acho que traz isso com muito exemplo, né? Coloca talvez grandes problemas de uma forma muito difícil para a gente lidar. E isso acontece porque, na verdade, a gente tem uma incapacidade de discernir o que é o real do que é o irreal, do que é o eterno do transitório, do que é essencial do periférico. Isso na Índia eles chamam de Maya, que é chamado de ilusão. Ou seja, a gente vive de uma maneira em que a nossa mente ela não consegue compreender o que a gente tem como impacto no universo. A gente acha que o universo é algo completamente separado de nós. Então, por exemplo, se a gente for olhar alguns exemplos no dia a dia que a gente acredita que são fenômenos da natureza, em que a gente acha que são reais, mas são ilusórios. Por exemplo, o pôr do sol. O pôr do sol é uma ilusão. O sol não se põe. Quando a gente olha, por exemplo, uma cor, essa parede, por exemplo. Essa cor, na verdade, ela é um espectro de onda em que a parede absorve todas as cores e reflete esse verde, mas a gente chama de parede verde, ou seja, tudo que a parede são todas as cores, menos verde. Então, assim, a gente passa na papelaria, vê um grafite e a gente passa na Gasterne, vê um diamante, são valores completamente diferentes, mas eles são feitos de carbono, a única coisa que muda é a sua estrutura. Então, assim, tem muitos exemplos que a gente pode ter na nossa sociedade que a gente está criando valores e relações em que estão distantes da realidade. E isso faz o quê? Faz com que, na verdade, a gente viva num lugar em que, assim, o que eu sinto pode ou não ser a realidade. Se a gente se é orientado por nossos impulsos, nossas emoções, pode ser que eu esteja querendo ter uma intenção de algo muito nobre, mas isso pode não se manifestar de fato na realidade. Então, a minha visão ela pode ser algo muito importante para o mundo, mas na prática ela é pouco válida para as pessoas que estão se relacionando com elas. Então, é importante a gente ter esse entendimento de que o que eu sinto, na verdade, ele é um produto das circunstâncias, da cultura, da minha formação, das pressões que estão à minha volta. Então, assim, a minha projeção, uma série de elementos que estão à minha volta e que eu entendo isso como realidade. Então, quer ver, esse exemplo aqui ele é maravilhoso, porque a gente vê uma capa como a da National Geographic, em que fala o plástico ou o planeta, e ele chega no plástico. É uma ironia, mas a gente tem certeza absoluta que quando essa capa foi feita, as intenções são as melhores possíveis. É justamente alertar a gente que a gente precisa mudar o nosso consumo. Mas, ao mesmo tempo,
Como que essa capa vai chegar até você se não for o plástico? Como é que essa capa ela chegaria até você se ela fosse simplesmente distribuída da forma como é distribuída? Então existe toda uma cadeia de eventos para ela chegar lá, em que a gente precisa entender como que a gente pode transformar isso. E aí a gente começa a pensar, qual é a maneira que eu posso projetar o impacto das minhas ações? Como que eu evito me perder ao longo desse caminho? Então a gente tem uma manifestação em que acontece no nível da matéria, em que a nossa visão ela é algo que está distante, está no mundo das ideias. Se a gente não conseguir entender como que essas ideias elas se processam para elas se materializarem, a gente se perde nesse meio do caminho e aí a gente não consegue entender esse impacto. Então vamos imaginar esse universo, cada círculo desse que seja o infinito dos nossos pensamentos, da nossa identidade, da nossa consciência. Então a gente recebe toda essa bombardeio de informação hoje e a gente está recebendo uma quantidade de informação diária que ultrapassa o que uma pessoa no século XVIII recebia uma vida inteira. Num único dia. Então imagina, num único dia a gente recebe mais informação do que uma pessoa que viveu no século XVIII. E é para a gente poder entender onde está a minha visão e manifestar ela, a gente não pode olhar dessa forma. A gente precisa criar o quê? Uma mudança de paradigma. A gente precisa olhar para um outro prisma. A gente precisa criar um outro aspecto para poder olhar isso. E é nesse momento que a gente começa a entender como que essa manifestação ela acontece. Para a gente poder criar essas conexões e realmente manifestar essa visão de uma forma que considere essas relações. Caso contrário, a gente vai criar algo e a gente não tem ideia do tempo disso, que é onde a gente se perde. A gente perde na relação do tempo. O tempo, ele por ser muito distante um acontecimento e outro, quando a gente olha, por exemplo, para o Uber, né, e se a gente for olhar para 10 anos atrás, imaginando que a empresa não existia nos últimos 5 anos e essa velocidade ela está sendo diminuindo, mas ela tem um impacto muito grande. Então a gente olha para esse espaço e vê, eu aqui estou buscando significado, querendo uma sabedoria e preso no tempo e no espaço. E aí eu começo a tentar entender isso a partir daquilo que a gente entende, conhece. E que dimensão é essa? Essa dimensão é uma dimensão material. Essa é uma dimensão visível, tangível, que é um universo que a gente chama de realidade, que a gente relaciona com a linguagem e que nós temos nas nossas experiências. Só que, na verdade, essa dimensão ela não é única. Na verdade, a gente tem uma dimensão do sutil, que é onde esses pensamentos existem, que a nossa identidade está lá e que a nossa consciência permanece. Como que a gente, na verdade, define essa consciência? Na verdade, essa consciência a gente define ela a partir dos nossos valores e princípios, que a gente chama de propósito e a relevância dele, e principalmente esse legado. E o que eu chamo de bid mantra, e bid é semente, e mantra, na verdade, é a vibração que essas palavras invocam. Então, assim, é projetar a partir de si mesmo, ou seja, é criar uma conexão com essa consciência para que a gente possa entender conscientemente o impacto que isso vai acontecer. Num segundo momento em que a gente vai fazer isso, a gente começa a entrar num universo de conectar esses dois pontos, que é a nossa comunicação. E essa comunicação está repleta de significados, ela tem virtudes e características, e essencialmente ela está dentro de um arcabouço de uma marca. Essa marca que a gente entende muitas vezes só como um logotipo de alguma maneira, na verdade essa marca ela representa uma série de outras coisas. Então, quando a gente vai criar qualquer coisa e a gente deixa um pouco a ideia de marca de lado, significa que a gente está deixando de lado os significados das mensagens que a gente vai projetar. Então é muito importante entender que a marca ela é fundamental. E para a gente poder construir isso, a gente precisa entender que, na verdade, o outro é você. Esse lugar de que entender que o que eu vou transmitir, ele parte de mim também, e o outro vai se relacionar com como eu me enxergo nesse lugar. E por último, que é a parte mais perto dessa relação da manifestação, que é a capacidade de sustentar, que são os relacionamentos. Que esses relacionamentos é que estão completamente sendo negligenciados.
porque na verdade a gente tem um conteúdo que muitas vezes, ele por mais interessante que seja, ele não tem uma relação de comportamento, que é a relação quando a gente lida com o outro. E aí a gente, na verdade, tem um arcabouço do produto e o serviço. Então o relacionamento ele é a forma como esse produto ou serviço se comporta, e a marca é como ela significa como mensagem para as pessoas. E a visão desse mantra é demonstrar isso a partir da experiência. Então, quando a gente começa a entender, olhar as experiências, a gente começa a olhar isso de uma forma mais vamos dizer assim, materializa essa visão. Não adianta a gente ter uma visão muito distante se as nossas experiências não correspondem a essa visão lá que a gente imaginou. Então, o que a gente faz para a gente poder criar isso, né? Praticamente falando assim? A gente tem 3 momentos assim nesse fio narrativo em que ajuda a gente a transitar para esse lugar. Primeiro, que a gente tem um sistema para gerenciar esses significados dessa visão e personalidade, e os arquétipos ajudam muito a você organizar esse entendimento. Você tem as mensagens, então você precisa ter o design desses elementos para você criar uma comunicação clara, direta e autêntica. E por último, projetar essas experiências em todas as suas extensões, incorporar essa palavra, né? Afinal de contas, a nossa mensagem é a nossa palavra e a nossa experiência é a nossa palavra em ação. E aí, uma pergunta que nós podemos fazer, né? Que arquétipos que definem os significados dessa nossa visão e personalidade, que tocam nessa visão mais duradoura? Qual é a intenção, metáforas, características, expressão que essas mensagens têm? Quais são os pontos nas experiências, quais são os pontos de contato que as pessoas vão interagir? E como que essas experiências vão ser projetadas? Então a gente olha para essa visão e manifestação, a gente tem no primeiro lugar essa consciência, que está falando dos nossos valores, da relevância do legado. A gente tem essa transição que são os arquétipos, nessa intermediário, que é a nossa comunicação, em que a gente tem os significados e as virtudes nessa construção de marca, e as mensagens são fundamentais. E por último, a parte que sustenta, que são os relacionamentos, que é a parte mais importante desse processo. Então, que assim, aqui fica, na verdade, clara essa separação entre a visão e a manifestação. Então, é por isso que a gente leva a ter uma crença de que encontrar propósito, a gente vai ter uma vida mais autêntica. Mas, na verdade, isso é só uma parte do processo. A gente tem uma escada que até manifestar. E o que, na verdade, determina a autenticidade são os relacionamentos. Então, a nossa tarefa, na verdade, é criar uma comunicação diferente do que a gente está criando hoje. Uma comunicação que está mais preocupado em seduzir do que ser honesto, ser direto. O problema é que a gente acha que isso não é possível. A gente acha que transmitir o que os nossos produtos ou serviços dizem não é o suficiente. E aí depois, quando a gente vai para um relacionamento em que ele não é autêntico, ele não é sustentado, a gente não sabe por que as pessoas não querem se relacionar com a gente, porque elas não conseguem criar uma relação de confiança, elas não sabem que a sua palavra vai ser cumprida. E a gente está cheio de promessas de marcas que têm promessas que não podem ser cumpridas. Então, se a gente criar uma relação na mesma frequência, no mesmo momento, com a mesma paixão, mesma compaixão, mesma individualidade e identidade, a gente consegue criar, de fato, uma manifestação que esteja alinhado com nossos valores e princípios. Isso ajuda a gente a entender em que lugar nós estamos e qual impacto que a gente tem. Então, com alguns princípios que a gente pode ter, entender que a sua palavra é real, você é real. Toda palavra que a gente fala tem impacto. Nossa palavra é muito importante, porque no momento em que eu digo, vou chegar na hora, e você não chega na hora,
aquela outra pessoa vai pensar 2 vezes antes de acreditar em você. E isso tudo se manifesta em todos os aspectos, né? Então, as nossas palavras que são ditas, assim, qual é o pacto que a gente tem com as nossas palavras? Fale de coração para coração, ou seja, puro, aberto e verdadeiro. A gente acha que a nossa comunicação ela é muito mental. A gente não fala do coração para coração. E falar de coração para coração ela tem um aspecto que é a coragem. Coragem é o elemento fundamental para a gente poder... E ser aberto significa ter coragem de dizer verdadeiramente o que eu tenho como intenção. Porque na maioria das vezes a intenção é acobertada. O que eu quero na verdade é o quê? É seduzir aquela pessoa porque eu tenho uma intenção oculta. E essa intenção oculta, no final das contas, ela se revela porque nesses relacionamentos ela não se sustenta. Então, entender que o que sustenta são esses relacionamentos, mas o que faz isso acontecer no momento em que você é verdadeiro. Não, a minha intenção é essa. E aí, no momento você pode dizer, obrigado pela sua sinceridade. Encontre o seu caráter e não somente suas características. Ou seja, suas características, seja elas quais forem, você precisa encontrar o valor dela. Você precisa encontrar algo que é seu, que é aquilo que você acredita mais profundo, em que não é simplesmente características que não, vamos dizer, que não definem você. O valor, na verdade, que define a gente. Usar a intuição e não o impulso. Isso é muito importante, porque o impulso, ele leva a gente para a ação, mas ele não prevê as consequências. A intuição, a gente tem uma ideia de que a intuição são os pensamentos que chegam até a gente, né? Ou até mesmo a autenticidade, são aquelas pessoas que falam que pensam. Eu sou autêntico, eu falo o que eu penso. Na verdade, isso não é autenticidade. Na verdade, os pensamentos, eles chegam até a gente de todas as formas. Tem pensamentos positivos e tem pensamentos muito negativos. Coisas muito ruins vêm para a gente em determinados momentos. E quando a gente leva isso para o mundo, eu estou agindo por quê? Pelo meu impulso. Então, quem fala o que pensa, age por impulso. No momento em que você usa a sua intuição, você sabe que a sua palavra, por ter impacto, vai causar consequências positivas. Isso é intuição, é a capacidade de você prever as sequências para ter as consequências que você deseja. E por último, que é tornar esse impossível se tornar possível. Como que a gente pode criar uma comunicação mais harmônica? Como que a gente pode se relacionar com as pessoas de uma forma mais aberta? Aparentemente isso é muito difícil. Ou praticamente viver nessa sociedade que eu estou descrevendo aqui é impossível. Mas a gente precisa tornar isso possível. Caso contrário, a gente não tem como viver numa sociedade mais justa. E para isso, a gente precisa criar um outro tipo de impacto. A gente precisa entender, servir e florescer. A gente entende que servir, na verdade, é uma coisa menor. Só que quando eu digo servir, é você ajudar o outro a ele chegar onde ele precisa chegar. Isso é servir. E isso não tem a ver necessariamente com um trabalho intelectual ou um trabalho manual. Acho que todo mundo aqui tem experiências assim maravilhosas e experiências muito negativas de ambos esses serviços. A gente, infelizmente, tem uma cultura em que a gente não valoriza o trabalho manual. Pessoas que trabalham, por exemplo, na construção civil, pessoas que trabalham com uma série de coisas que a gente chama essas pessoas para a nossa casa, para resolver um problema na nossa casa, e essas pessoas são tratadas como cidadãos de segunda classe, como se elas fossem chamadas de mão de obra não qualificada. Quer dizer, eu preciso de uma pessoa especializada, eu chamo quem? Uma pessoa não qualificada? Não. Ela é claro que ela é qualificada, só que ela está dentro de um entendimento de que essa pessoa ela não tem uma formação universitária, significa que ela não é uma pessoa com qualidade, mas não é isso. Ela tem qualidade, o problema é que a gente entende que o trabalho manual é que não tem qualidade. Então a gente, na verdade, tem uma sociedade muito a ser construída em que a gente, na verdade, não está entendendo que essas pessoas estão nos servindo. Uma pessoa que vai num restaurante e cozinha pra gente, uma pessoa que leva a comida à nossa mesa, como é que a gente está se relacionando com essas pessoas? Isso é um propósito menor? Não. Mas a gente precisa criar o quê? Uma outra estrutura, a gente precisa criar um outro comportamento para fazer isso, a gente precisa criar um outro modelo de sociedade. E nesse lugar a gente precisa ter um comportamento que a gente age com honestidade a partir da realidade. A realidade é uma base fundamental.
a sua motivação é duradoura. Por isso que a gente precisa entender que o impulso ele não nos ajuda, porque o impulso ele simplesmente é temporário. E ele não se comunica mais para seduzir, ele se comunica para criar ressonância. Essa menina, ela tem uma capacidade de se comunicar em que eu tenho certeza que todo mundo nessa sala aqui sabe quem ela é. O impacto que ela teve com uma placa escrita à mão, com a língua dela, que ninguém consegue entender, não importa. Porque a capacidade de criar ressonância foi tão poderosa que essa menina hoje, ela fala, todo mundo ouve. E essa estratégia precisa ser diferente. Então, na verdade, a nossa visão precisa ser o quê? Impactar positivamente. Focado em servir, e o compromisso precisa ser com a palavra. Se a gente não tiver um compromisso com a palavra, a gente não vai conseguir levar isso adiante, porque a minha palavra, na verdade, é a minha ação. E essa estratégia é informação aberta e disponível a todos. A gente não vive numa sociedade ainda assim. E qual a forma como a gente se expressa? Puro, aberto e verdadeiro. Na verdade, a gente experimenta a totalidade de cada momento. Porque no momento em que eu estou num dia, numa segunda-feira de manhã, eu vou à praia, eu não produzo, eu sou o quê? Eu sou um vagabundo. É assim que a gente às vezes pensa. Não estou fazendo nada. Fazer nada significa o quê? Viver a totalidade. Quando eu vivo a totalidade daquele momento, eu estou dizendo que eu não faço nada, mas estou fazendo muita coisa, eu estou experimentando aquele momento. Quantas vezes que você sentou numa areia e você pôde sentir aquela areia no seu pé, aquele calor, aquela água, aquela brisa, sabe? Isso são coisas muito importantes, isso leva a gente para um lugar de experiência em que é completamente diferente, assim, a gente precisa se expressar com esse lugar. E isso faz com que a gente seja, mas a gente precisa ser orientado por outras bases, a gente precisa ser orientado, na verdade, pela nossa consciência e intuição e ter um entendimento, na verdade, que a nossa percepção é universal e conectada. E aí, nesse lugar, a gente vê que é onde, de fato, essa mágica acontece. A gente integra todo esse lugar, a gente integra essa visão e manifesta ela na realidade. Então, a gente consegue entender que essa visão, ela, na verdade, ela é refletida em tudo que a gente faz. Ela faz parte de um mesmo fluxo. Na verdade, não é a separação. Não tem mais separação de quem eu sou de manhã, de quem eu sou à noite, de quem eu sou em casa, de quem eu sou no trabalho. E essa manifestação, quando ela é combinada com essa expertise do design, você permite que pessoas, marcas, propósitos, pessoas, produtos, serviços sejam apenas um. E aí eu convoco a vocês, na verdade, a deixar o legado de vocês. Obrigado. Pode. Incrível, assim, acho que a experiência que a gente teve aqui hoje foi muito franca, aberta, né? Eu adorei, né, todas as suas palavras, como você começou abordando, principalmente com essa parte da sociedade está muito individualizada, a gente não pensava um pouco no próximo. Eu sou o Júlio de Moraes, a startup ela é voltada para alimentação e diabéticos, e eu vejo que esse segmento ele tem um senso de comunidade muito grande, as pessoas se ajudam. Porque os diabéticos gastam muito dinheiro para resolver esse problema. E eu queria poder compreender como posso integralizar, né, a mensagem da comunidade deles dentro da minha empresa, né, e poder ajudar mais essas pessoas. Né. Uma empresa, uma startup que vai auxiliar os diabéticos, mas que já tem muito lá para suas comunidades já feito. Né. Como eu posso... Assim, pelo que você está me falando, assim, o importante é muito a sua mensagem. A construção dessa mensagem. Então, assim, o pensamento de marca nesse lugar, por isso que é importante. Assim, a gente tem um produto, um serviço assim, maravilhoso, mas se ele não consegue transmitir essa mensagem, o outro não conhece essa mensagem. Ele não vai criar uma experiência com você de imediato. Essas pessoas são desconfiadas de modo geral. Né? Então, por isso que a mensagem ela é muito importante. Essa comunicação ela precisa ser muito... construída de uma forma em que o tom de voz que ela seja feita, os elementos gráficos que muitas vezes você possa usar,
né? Eu não sei exatamente como que são esses pontos de contato, como que você interage com as pessoas. Então, isso tudo precisa ser muito transparente nesse sentido, de como que essa experiência ela acontece, né? Para que você possa construir essa mensagem. Então, mapear, eu acho que todo esse entendimento, eu acredito que vocês fazem isso repetidamente, ajuda vocês a construir essa mensagem e a voltar e entender o que faz com que você queira criar isso, independente do produto ou serviço. Porque quando a gente volta lá atrás, essa visão também, ela toca num lugar em que transcende o tempo e o espaço. Isso é uma coisa importante a gente falar, porque às vezes a gente só está pensando ali acha que a visão, na verdade, é só algo que esteja conectado a esse tempo. É algo que transcende o tempo, sabe? Então, o que você está falando de conectar uma comunidade, de você está propondo em servir. Né? Então, se você quer servir pessoas para que elas tenham o quê? Uma experiência melhor a partir de algo que é difícil para elas. Então, assim, essas mensagens, elas precisam ser construídas para que você consiga chegar até o outro, para que elas possam, de fato, interagir com a sua experiência e a sua palavra nesse lugar seja vivida. Então, eu acho que isso pode ajudar você olhar nesse mapa, né, observar essa experiência, como ela está sendo construída, e se a sua palavra está sendo vivida ali de fato. Às vezes a gente acha que eu estou criando uma experiência positiva, mas às vezes a pessoa que está usando lá, ela tem essa experiência, mas ela não consegue saber que, peraí, mas como é que eu vou levar isso para mais pessoas? Eu conheço muitos produtos assim que são maravilhosos, mas as pessoas não se relacionam com ele, porque elas não conhecem, às vezes, na verdade, o grande problema é a mensagem, esse fio narrativo, por isso que é importante. Como é que você vai contar isso? Sabe? E aí, às vezes a tendência da gente e se a gente, né, se a gente viaja, pega um carro, a gente vai passar por cada pastelaria, melhor pastelaria do estado, melhor pastelaria do mundo, melhor pastelaria de sei lá de onde. E a gente está querendo o quê? Impressionar. Olha, vem para cá porque eu sou muito bom. Mas não é isso que vai fazer com que as pessoas parem. São as necessidades delas. Você vai parar num lugar, provavelmente você para naquele lugar porque você está morrendo de fome, você para naquele lugar, você tem uma experiência positiva, você volta. E aí a gente acha que são essas mensagens que fazem com que as pessoas voltem. Então a gente também está entendendo a realidade de uma forma errada. Então é importante mapear sempre a realidade com a mensagem e a experiência. Então acho que com isso você pode conseguir ali mapear melhor. Muitíssimo obrigado. Nossa, obrigado. Gente, vamos ficar nessa boa. Pode falar. O final da tua resposta, que não adianta, que não faz muito sentido o cara colocar, por exemplo, madeira, o melhor hambúrguer do mundo. Isso, na verdade, eu falo particularmente. Isso me atraiu. Eu falei, cara, o melhor hambúrguer do mundo está ao meu alcance, está aqui na minha frente, por que eu não vou? Eu poderia ter em outro lugar, mas quando o cara colocou que é o melhor do mundo, se eu estou tendo a oportunidade, se eu posso pagar, e está ao meu caso 20 metros de distância, cara, por que eu não vou? Mas ele tem toda uma narrativa por trás do melhor. Não é simplesmente o melhor hambúrguer. Não, eu estou falando, naquele momento, para mim, foi a única mensagem, é o melhor hambúrguer do mundo. Aquilo foi suficiente para para ele. Aquilo por si só foi suficiente. Mas você nunca tinha ouvido falar de madeira? Isso há muito tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entra ali, qual é o seu interesse? Qual é o seu objetivo? Comer um hambúrguer. Sim. Se você tiver um entendimento de impacto social, qual seria o entendimento que você teria? Como é que são as condições desse cozinheiro? De onde vem essa carne? Como esse lixo é descartado? Não, tudo bem. Você entendeu? Essa é a diferença entre você se comunicar momentaneamente naquele lugar, conquistei você, ok, vou conquistar outro. E então, assim, se eu tenho esse entendimento de que eu quero só comer um hambúrguer, eu tenho o quê? A minha percepção isolada e separada da sociedade. Eu vou comer um hambúrguer e ponto final. Se eu tenho entendimento que a minha percepção ela está conectada, ela está universalmente pensando, eu vou olhar e falar assim, peraí, de onde é a carne do madeiro? Quando eu fui em São Francisco, eu entrei na chocolataria que eles me mostravam de onde vinha o chocolate, sabendo que a indústria de chocolate é uma indústria que usa mão de obra de crianças. Eles me mostravam. Eles queriam que eu soubesse de onde vinha aquele cacau, quem produzia aquele cacau, quanto que voltava para aquela comunidade. Isso para mim importava, mas eu tinha essa visão. Então é importante entender, não se você foi bem sucedido ou não, mas qual é a intenção que você tem ali. Eu entendi, porque da forma que você colocou, é o seguinte, tem mensagem que você passou e falar que é o melhor do mundo,
não é o suficiente para ele. É pro risco. Depende. Exatamente. Depende, foi pra você, pra mim pode não ser. Então, assim, às vezes você pode olhar e acreditar. Não, isso acontece. Tem gente que, né, é o melhor hambúrguer do mundo. Nossa, eu senti atraído, eu entrei. Eu posso olhar e falar, é o melhor hambúrguer do mundo. Não. Não, foi uma constatação que eu fiz, né? Não, não é. Eu peguei. Não é mesmo. E aí? Você tá entendendo? E aí o que acontece quando você faz isso? Destruiu a relação. Exato, destruiu a relação. Eu tenho uma história boa sobre esse Perfeito. melhor do mundo. Na verdade, maior do mundo. Eu tava numa viagem. Aí chegou e veio o maior pastel do mundo. Falei, cara, tem que parar lá, o maior pastel do mundo. Aí paramos, cara, foi ótimo, a gente foi bem atendido, tinha um pastel de estrogonofe de frango. Não é pastel, não é pastel de estrogonofe de frango. Mentira. Eu sou apaixonado por estrogonofe, por pastel, então. Aí beleza, aí comemos, já nossa marrom era tipo barato, era gigante pastel mesmo. Aí a gente voltou pro Rio e tal, numa outra viagem, no mesmo lugar, a gente falou, cara, a gente veio parar o maior pastel do mundo de novo. Aí só que a gente foi indo, a gente não achava o lugar, a gente viu a placa. O maior pastel do mundo, a gente falou, cara, deve ser lá, né? Se é o maior pastel do mundo. Não era outro lugar. Não era não, lugar, era outro lugar. E era um outro pastel gigante também, mas não era tão bom quanto o maior pastel do mundo original. Exatamente por causa da técnica, não. Tô lembrando dessa história aí, do melhor hambúrguer, a história do doce. Mas é realmente o que fez a diferença não foi o pastel, foi as pessoas. Não, defesa marca, é porque não posso ouvir isso, gente, sem defender o marido. Eu nem como carne, lá tem até hambúrguer vegetariano, mas eu estou fazendo uma travessia solidária, dia 30 de junho. Quem está me apoiando? Restaurante Madeiro. Entendeu? Então, assim, tem um valor social da marca, eu entendo o que você está colocando aqui, mas é o seguinte, a marca também não é só aquilo que ela oferece no restaurante, mas é também com quem perfeito. ela se associa. Por isso que eu me colocar, porque eu acho interessante pelos dois pontos. Um para divulgar o evento, tá, gente? Crianças do MAPEC. E a outra pela relevância da questão aqui. Não é só aquilo que você também tem no seu lugar e com as pessoas que trabalham com você, aquilo que a gente consome, mas com quem você se associa, o que você apoia, quais são os movimentos. A tua marca transcende o teu serviço direto de oferta ao cliente, né? São as ações de marketing, ou seja, o que for, o instituto que você apoia, com o lugar que você está propinando para o mundo. Tem, por exemplo, empresas que a cada conciliação que eu faço, eu planto uma árvore. O que tem a ver plantar árvore com a conciliação? A princípio nada, mas você está na tua proposta de negócio agregando valor para o lugar que todos nós habitamos. Né? Os budistas falam isso, né? De estar consciente em toda a cadeia que faz parte para as coisas chegarem até você. Né? Os monges têm ali a sabedoria de falar, poxa, agradecer quem fez aquele lençol, deitou na cama, quem fez parte de todo aquele processo na hora que você está sonhando os teus sonhos de empreender, quem fez parte de tudo aquilo ali, você agradecer a todas as pessoas que proporcionam aquele conforto. É claro que você é a primeira pessoa que pôde comprar. A gente... Tá. Não, isso que você está falando da cadeia é importante, porque às vezes a gente tem muitas empresas que têm, vamos dizer assim, uma visão de marketing que não necessariamente tem um pensamento total da cadeia. Né? Quer ver? Assim, vocês conhecem Colin Kaepernick? Colin Kaepernick, vocês já ouviram falar nesse nome? É o cara do NFL, não? Da NFL. Colin Kaepernick, ele era jogador do 49ers. Ele foi dispensado do 49ers. Ele, antes dos jogos da NFL, eles têm a tradição de ter um hino americano e eles reverenciam o hino americano. O Colin Kaepernick, ele ajoelhava toda vez que tocava o hino americano como uma forma de protesto pela forma como os Estados Unidos lidavam com a comunidade negra. Aquilo teve um impacto tão grande que quando o 49ers terminou o contrato dele, nenhum time quis contratar ele. E aí, a Nike, para celebrar seus 25 anos do Just Do It, chama quem? A voz da igualdade, Colin Kaepernick, para falar Just Do It. Só que a Nike, na verdade, ela tem um contrato com a NFL até 2020, com os mesmos chefes da empresa que não querem que ele jogue mais em um time de futebol americano. Ao mesmo tempo que a Nike ela tem essa visão de trazer para sua campanha a voz do Colin Kaepernick, que
ela se utiliza justamente do quê? Da autenticidade dele para querer transmitir a sua mensagem. Mas essa mensagem, ela é autêntica? Essa é uma pergunta. Eu queria botar fazer uma provocação em relação a isso. Você acha que é possível que você, a gente aqui é uma startup, são empresas pequenas, a gente está pensando visão, missão, estamos construindo dessa forma. Será que é possível crescer para se tornar uma empresa no nível da Nike e manter isso? Porque chega num ponto que realmente o principal, quando você abre capital na bolsa, coisas assim, é ganhar dinheiro, né? Você tem que ir atrás de ganhar dinheiro, né? Sim. Será que é possível manter essa ética, né? Essa consistência, assim? Eu acredito que sim, mas eu acho que a Nike não teria o tamanho que tem. Sim. Mas é isso que eu tô falando. Como uma empresa muito grande conseguiria? Será que é possível? Aí a minha pergunta... Exato. É isso, assim, é por isso que a gente... Motivação com o quê? Com crescimento. Se eu tiver uma motivação com crescimento, isso realmente se torna impossível. Por isso que é importante a gente entender isso, assim. O que me motiva? É por isso que começa com a provocação do Uber, né? Exato. Porque a tendência é falar, eu gostaria, mas e aí? Exato. Com aquilo tudo ali, você ainda gostaria? Exato. Perfeito, exatamente. Desculpa me meter, interessante. A gente está sempre vendo também o mal, assim, o lado mal das empresas, né? A Nike, o tamanho dela, o quanto ela gera. Porque assim, se a gente está falando de social é muito complexo. Social, se você não tem um bom emprego, se você não consegue levar comida para sua família, isso tem um impacto social absurdo. Enquanto a Nike gera direto e indiretamente de emprego e dinheiro para essas pessoas poderem minimamente levar comida. Cara, eu acho muito complexo assim, essa discussão, tipo assim, Uber. Perfeito. Mas, cara, quantas pessoas hoje sobrevivem e vivem de Uber? Mas isso daí a gente não está demonizando. Isso que é importante. Por isso que assim, a gente tem que entender que assim, existe uma intenção positiva. Né? Levar essa mensagem, ela é positiva. Então você falou do paradigma ali, né? A gente está tentando encaixar um modelo da complexidade, né, num outro da simplicidade, né? Então a gente vive quase que não encaixa, né? Exato, tem um modelo que não encaixa. E aí que é importante, assim, a gente precisa mudar alguns parâmetros. Não significa que a Nike ela não precisa crescer, não significa que ela não faça muitas coisas. Eu tenho muitos produtos da Nike. Né? Assim, eu não acho que a gente precisa achar que existe um mal, né, e existe um bem. Na verdade, isso é o grande paradoxo que a gente vive. As duas coisas convivem ao mesmo tempo. A pergunta é como que a gente pode prever esse impacto e diminuir essa relação emocional que também vem junto. Construir as coisas pensando... Exatamente, entendeu? Você pode fazer essa pergunta que eu não consegui ler. Eu achei o máximo essa transmissão ao vivo, o representando o Júlio. Júlio, eu tô me sentindo uma Xuxa aqui lendo o seu recado. Oi, Júlio, tudo bem? Espero aqui a sua voz, a sua presença, mas vou dar um melhor, tá bom? Então, vamos lá. O Júlio pediu para te perguntar. Tá. Como essa ligação e sinceridade podem ser construídas em uma sociedade que se isola por meio da utilização da tecnologia? Eu acho que qualquer forma de isolamento ela é problemática, porque, na verdade, assim, a gente não precisa entender que, por exemplo, eu na minha casa, eu usar um aplicativo, eu estou colaborando para um impacto social em que eu estou destruindo o planeta. Mas é entender que isso existe, isso está ali acontecendo. Né? Assim, porque se a gente for olhar para cada ação nossa e a gente for demonizar e entrar nessa culpa, a gente não faz nada. Eu vou fechar minha conta no banco, eu vou vender meu carro, porque eu estou financiando a indústria do petróleo, provavelmente vou vestir meia dúzia de roupa, porque, né, então assim, vou deixar de comer uma série de coisas, mas assim, o importante é assim, eu tenho consciência de que isso acontece, eu estou fazendo isso dentro do que está à minha volta, dentro do meu círculo de pessoas, então eu acho que a tecnologia, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que parar de criar um pouco, assim, olhar para o Black Mirror, de achar que essa ficção científica que vai virar para o mundo e fazer uma coisa que o Muhammad Yunus fala, que é criar uma ficção social. A gente não vê ficção social, é interessante isso, a gente só vê distopias. Né? Todos os filmes maravilhosos ultimamente são de distopias, são de sociedades que vivem
totalitárias, é o Conto de Aia, é o Blade Runner 2049, Então, assim, mas qual é... seria uma ficção social? Exato, ficção social é como que a gente quer que a sociedade seja. No sentido positivo. Pô, claro. Então, eu acho que de alguma forma essa construção cultural tem um efeito depois de feedback dentro da sociedade, né? Você idealiza esse futuro que você acha ruim, mas você cria tanto conteúdo que ele acaba voltando, se tornando o que é. E você vê o Black Mirror, né, que é uma série maravilhosa, ela é assustadora, mas você começa a ver, a China começa a fazer um reconhecimento social que valida reputação. Aí você, Falando disso, eu tomei um susto, porque eu fui na exposição da Feijão, que eu convido mais uma vez a todos a comparecerem, é muito legal, falando de visões de futuro, possíveis, trazendo 3 escalas, e uma delas é essa, você fazendo exercício físico, você começa a ser beneficiado financeiramente por isso. E aí eu estava com o Pedro naquele dia, que estava fazendo curso comigo de mentoria, ele falou, mas isso já acontece na China. Eu falei, já acontece na China? Eu ainda brinquei comigo, eu adorava, porque eu acordo 5 horas da manhã. Já acontece no Brasil. Já acontece no Brasil. Gente, mas eu não tenho abatimento no imposto de renda. Não, mas você ganha milha em qual companhia me fala, né? Mas... baixa Heartbeat. Ah, verdade. Mas ele era de... Mova Mais anualmente. É brasileiro. É brasileiro, ó. É do Caio Gomes. Não sabia. Eu acho que já vendeu, mas é brasileiro. Aí você faz exercício, conta no Strava ou no Rankeeper, nessas paradas. Aí ele vai lá e entra pontos na tua conta desse aplicativo. Depois você pode mandar os pontos desse aplicativo para múltiplos como milhas. Então, você ganha dinheiro. Obrigada. Entre aspas. Vou fazer uma partida de carro. Só que assim, eu já usei muito tempo e tem lá 200 milhas. Não adianta muito também. Mas se faltar 200 milhas, olha. Eu acho que esse isolamento que ele falou, assim, da tecnologia, é importante a gente entender mais da nossa individualidade, no sentido de a gente não tem como viver isolado. A gente vive numa sociedade. É importante que a gente entenda que nessa sociedade a gente tem uma forma de lidar com ela. O problema é, a gente está agindo para sobreviver ou para prosperar? Então, assim, se eu quero prosperar, significa que eu entendo a sociedade como parte também do meu florescimento. Agora, se eu quero sobreviver, não me importa o outro. E eu acho que é aí que a gente precisa prestar atenção, com essa questão da tecnologia, porque a tecnologia, ela por si só, ela não tem um valor. Ela é só uma possibilidade de realização. Acho que entrando nessa frente, o que eu tenho sentido bastante é que com o crescimento da tecnologia parece que a sociedade ficou um pouco lobotomizada, de certa forma. Né? O eu é mais importante, a gente vê aqui no Brasil, nos países com maior desigualdade no mundo, né? A gente não valoriza um pouco a condição que a gente vive, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Né? A gente tem o espaço para o startup aí, mas ao mesmo tempo a gente tem mais de um favela aí, né? E que assim, o conhecimento, a formação e também a renda não está chegando nessa galera. Então eu fico perguntando assim, o país que tem uma das maiores concentrações de riqueza do mundo, né? Vem o banco fazendo propaganda com minorias, né? Mas são justamente esses bancos que empregam as maiores taxas. Perfeito. Como é que tem essa comunicação, como é que a gente pode realmente melhorar isso? Existe um grande conflito de interesses, né? Exato. Você quer impactar as minorias que estão assim dentro. É por isso que é importante, que ela falou, que assim, a gente observar qual a intenção que está por trás. Assim, às vezes, a pessoa que cria aquela comunicação, ela tem uma intenção muito positiva. Só que a gente está falando de uma empresa muito grande, como ele deu o exemplo da Nike. Né? Você tem ali um grupo que tem um objetivo de levar uma mensagem positiva, mas você tem um outro grupo que tem outros interesses. Então, dentro das empresas tem interesses também que se conflitam. Né? Quantas pessoas que têm uma visão de mundo que, né, por exemplo, eu posso falar de uma pessoa próxima a mim, minha prima, ela trabalha na Vale, dentro de projetos de impacto social. Você imagina como é que você sente hoje? Né? Então, exatamente. Né? Então, é difícil você entender também que tem muita gente nesses lugares que querem criar esse impacto, querem transformar, mas muitas vezes elas também assim, têm dificuldade porque existem outras instâncias que se movimentam e que, né, saem do nosso espectro.
Mas, considerando assim, toda a discussão, né, a respeito do que é ser humano, a gente às vezes esquece um elemento que é o nosso próprio instinto. Né? Nós nunca fomos essa sociedade que a gente quer construir. A gente já nasce egoísta. O individual, esse ser individual, que tem esse olhar individualista, ele sempre existiu. O que a gente está, na verdade, discutindo é algo tipo, filosófico, é uma sociedade que eu acredito que deveria ser, mas ela nunca existiu. Então essa cobrança, né, a gente é um pouco duro nessa cobrança, porque a gente quer ser algo que a gente não é. Então acho que vai se demorar um pouco. Acho que a gente tem toda uma pressão, toda uma geração. Eu acho que essa geração é a geração que mais tem interesse em discutir essas mudanças. Então, quando você pensa numa empresa, ela já nasce com o desejo de crescer financeiramente. Depois é que ela vai começar a pensar no seu impacto. Né? Hoje não. Hoje que isso está mudando. Hoje essa geração é que está começando a pensar, poxa, por que eu já não começo na transformação para depois entender que esse crescimento pode acontecer, enfim. E a minha pergunta é sobre as soluções, porque você está falando muito de design thinking. As soluções que nós temos hoje, que podem ajudar empreendedores a pensar como designer, a pensar essas transformações, elas estão democratizando esse pensamento, essa maneira de pensar, ou elas estão banalizando? Como que você enxerga o mercado de design thinking? Vou trazer Design Thinking, ele é uma ferramenta que é um pensamento de design. O que eu estou propondo aqui, na verdade, é o design do pensamento. Diferente. Enquanto a gente tem o Design Thinking, a gente tem o quê? Eu tenho um pensamento e a partir desse pensamento eu crio. O que eu estou querendo dizer é assim, não, eu mudo o pensamento e depois eu crio. Então, o design do pensamento ele é um modelo que a gente precisa acessar esse lugar de consciência. Se a gente não acessar esse lugar de consciência, e o lugar da consciência é onde reside a mente. Então, assim, o problema é que a gente não conhece a mente. A gente acha que a nossa identidade e a nossa consciência, elas são a mesma coisa. E não são. Assim como a gente acha que a gente se identifica com os nossos pensamentos, a gente acha que nossos pensamentos são a nossa identidade, também não são. A mente não tem base na realidade. Então, quando a gente pensa assim, o ser humano é um ser egoísta. Será? Exato. Quem disse isso? Por que a gente... Mas ao mesmo tempo ele é altruísta. Depende da frequência de pensamento que você está. Você pode ser muito egoísta em um determinado momento e muito altruísta em um determinado momento. O que varia é a mente. Eu acho que para entender isso também, se você for pensar em relação à história da filosofia, né? A gente tem tipo a Ayn Rand, que foi a filósofa aí da década de 20, 30, falam que é a mãe do neoliberalismo, né? A filosofia que ela introduz na sociedade, junto com Milton Friedman, que chega falando da teoria econômica, a Ayn Rand, ela diz que para o mundo ser todo equilibrado, as pessoas devem abandonar o altruísmo e serem 100% egoístas. Então, existe aí uma indução desse pensamento que a gente hoje em dia chega e fala, pô, a gente é naturalmente egoísta. Será que não foi uma indução filosófica que veio se construindo? Marx já falava antes disso, que a gente nasce egoísta, a gente é egoísta no princípio para poder se manter. Mas então não houve uma indução. Mas você tem sociedades, se você for estudar sociologia, tem sociedades dos hunter-gatherers, eles tinham uma comunidade muito mais social, muito mais colaborativa. Mas qual é a presença da sociedade? Pode ser Não, a sociedade que ganhou, que foi dominante, é a sociedade que eles chamam de desérticos, a
O que ele falou é provado, sim. Existem várias sociedades primitivas em que a competição não existiu. Não, mas o que aconteceu? Não, tudo bem, mas existiam sociedades grandes. Não as pequenas sociedades. Não, tudo bem. Eu estou falando o que foi preservado. Tá, mas, por exemplo, se a gente conseguisse manter uma sociedade isolada, ela estaria se autopreservando dessa forma. Sim, foi o que eu falei. Mas tu tá falando o seguinte, chegou uma sociedade que falou, pô, vou matar e roubar a terra geral, e ela dominou, então ela tá certa? É isso? Não, acho que o ponto do que é natural, o que é normal. Acho que isso natural e normal. Naturalmente, vamos dizer que é todo mundo negro. Normalmente, a sociedade tem um potencial mais egoísta, absorveu as outras. Tipo, naturalmente, não, é mais forte, mas a outra existia. Não, também, existiram. Não é dizendo que não existiram. Então não é natural. Natural nascer neutro, não é egoísmo. Mas normalmente a sociedade se padronizou para que aqueles que são mais egoístas, como fosse uma seleção natural. Tá, mas então, naturalmente. Não, mas naturalmente concordo. Todos nascem neutros, não dá para dizer se é competitivo, se é egoísta ou não. A sociedade se moldou para que fosse assim hoje. Se todas as sociedades da história da humanidade fossem conquistadores, eu concordaria com o argumento dele. Mas não é o caso, entendeu? Existiram sociedades que não eram conquistadoras. E elas compartilhavam tudo e viviam em harmonia. E elas, beleza, foram dominadas por outros. Porque a vontade de conquistar dessas sociedades egoístas dominaram elas. Mas não é natural. Se existiram sociedades da humanidade em que a vontade de poder e de egoísmo e de acúmulo de coisas não era o que motivava elas, quer dizer que não é natural. Aquelas pessoas eram iguais a nós. Não é natural, normal. Normalizou a sociedade, mas natural. Tá bom, Deixa ele só complementar. Fala. Assim, o meu objetivo não era gerar uma discussão do que é natural. Não, é ótimo. Natural, porque eu acho que isso é uma discussão acadêmica. Mas a questão é que faz parte dos nossos impulsos. A minha colocação em relação ao que é banal e o que não é banal. Eu estou querendo ser um pouco mais prático no sentido de que nós somos uma geração que acredita nessa mudança. Senão a gente não estaria aqui. A gente acredita que é possível deixar um. Sim, perfeito. Entende? Então, a minha questão é, até que ponto eu consigo encontrar soluções para gerar essa transformação em mim que não seja banal. Ou seja, porque quando a minha solução é uma solução de design. E hoje, quando eu faço esse estudo no comércio, nessa comunidade, eu vejo muitas coisas que não são de transformação de mentes. Elas são banais. Elas resolvem, facilitam alguma coisa para você simplesmente. Mas ela não constrói uma linguagem capaz de gerar essa transformação em você. É porque assim, a gente está olhando por um espectro que a sociedade transforma o indivíduo e o indivíduo transforma a sociedade. Isso daí faz com que a gente entre em um arcabouço de várias teorias. Eu acho que é importante assim, por exemplo, como você fala assim, a sociedade age por impulso. Foi exatamente como é assim que a gente é orientado. E se você agir pela sua consciência, o que acontece? A gente não se permite fazer isso porque a gente acha que é impossível. A gente não pode fazer isso. É aquilo que eu estava falando, tornar o impossível possível. A gente precisa agir como... Se a gente quiser transformar uma sociedade que a gente não conhece, a gente precisa fazer uma coisa que a gente nunca fez. E a gente vai ser confrontado no nosso próprio eu. Então isso que você está falando é assim, eu vejo as coisas que estão à minha volta. Mas se eu me mantenho reto, o que acontece? Quantas vezes você está numa situação em que assim, não quero sobreviver, eu quero me estabelecer, eu quero trazer a minha consciência em cima daquilo. Isso muda completamente a relação. Quantas vezes a gente, na verdade, está dentro de uma comunicação que se a gente for aberto, puro, a gente vai se ferrar por causa daquilo. E aí a gente vai criar uma série de artifícios mentais para se justificar. O outro, ele teve uma experiência. Ao invés de a gente falar assim, é verdade, você está certo, desculpa. Quantas vezes a gente tem a capacidade de fazer isso? Então, é aí que a gente precisa, sabe, a se transformar. Então, não adianta a gente entrar muito numa ideia, assim,
filosófica, mas a gente começar a olhar determinados aspectos, porque todos os aspectos aqui são aspectos do indivíduo. Na maneira como eu começo a me transformar, as coisas vão transformando à minha volta. Né? Então, quando a gente está falando assim, por isso que essa coisa do Design Thinking é importante, assim, entender que o Design Thinking ele é uma ferramenta ótima para a gente poder criar coisas, mas se esse pensamento que está por trás não for transformado por um comportamento, uma estratégia, uma expressão, uma orientação diferente, a gente não vai ter um resultado diferente. Então a gente quer, na verdade, transformar a sociedade agindo para conquistar. Não vai fazer isso. Pensando no crescimento. Não é o importante o crescimento, o importante é a minha palavra. A minha palavra, quando eu digo que minha empresa tem oferece alguma coisa, ela é cumprida. Se tem 10 pessoas, no caso dele, se tem 10 pessoas e tem 1 milhão, as 10 pessoas, ou se fossem a uma pessoa ele está transformando a vida daquela pessoa. Sabe-se lá o que aquela pessoa tem a capacidade de transformar na vida dela, ou no outro. Então a gente acha que transformar uma pessoa, 10 pessoas, 1 milhão de pessoas, não, eu quero falar para 1 milhão de pessoas, mas e os 10 não servem? Aí a gente vai entrar no modelo de negócio, que é uma outra coisa. Mas assim, a gente precisa começar a agir de uma forma também diferente, entendeu? Então eu acho que o nosso pensamento de modelo de negócio precisa também mudar, mas se não mudar o pensamento não adianta. Vou fazer mais uma pergunta, vou dar a transmissão ao vivo, do Cláudio José, está lá em Petrópolis. Ele pediu para te perguntar se você acredita que a soma do design e do pensamento poderá, em algum momento, aliado à inteligência artificial, assumir um papel regulador autônomo em prol de uma sociedade humana melhor. Eu acho que a inteligência artificial... Assim, eu não acredito muito na inteligência artificial como ela é feita hoje. Por que eu não acredito? Porque, mais uma vez, ela está pautada por um pensamento que não é um pensamento que a gente necessita no futuro. E eu acho que no momento que a gente tem a capacidade de usar a nossa intuição, né, eu acho que a inteligência artificial, dependendo de determinadas coisas, algumas, eu acho que não tenho nem muita capacidade para falar, porque não é um assunto que eu domino, né, e tenho, mas pelo que eu vejo, eu acho que a gente está mais perto do Black Mirror do que necessariamente uma sociedade mais justa, né, desse impacto. Mas, enfim. A pergunta fala em papel regulador da inteligência artificial. Isso já não vai contra? Papel regulador? Como seria esse papel regulador? Vamos lá. Até levantar, gente. Estou levantando para acontecer. O que seria esse papel regulador? Cláudio, o que seria esse papel regulador? Fala com a gente aqui. Fala com ele, Renato. Cláudio, a gente está querendo saber o que você se refere quando diz esse papel regulador. Temos opções? Alguém sabe o que o Cláudio está pensando? Mas qual foi a pergunta original? Pergunta original, vamos repetir, hein? Vou repetir completamente. Está mandando muito bem na apresentação. Renata, você pode perguntar se o Daniel acredita que a soma do design do pensamento poderá, em algum momento, aliado à inteligência artificial, assumir um papel regulador autônomo em prol de uma sociedade humana melhor. Aí ele soltou aqui, Seria mais ou menos essa palavra sociedade, reflexão social. É difícil a pergunta. A pergunta é a seguinte: será que o design consegue fazer uma regulação do ponto de vista que ela não vai ser egoísta e ela vai ser capaz de regular de maneira autônoma o comportamento social? Não é porque aí vai falar que somos egoístas. Sim, vamos A função social mais do que ele já se fala, já está olhando. Escreveu no grupo, vou passar aqui a mensagem. Regulador no sentido de se sobrepor aos erros humanos. O papo hoje, gente, eu vou falar pra vocês, hein? Isso aqui tá profundo. Tá fazendo terapia, Daniel, Você leu bastante. Não, João Alexandre. É isso aí.
Porque você está apresentando, o Fernando mandou no grupo algo que resume o pensamento de todos nós. Tem um futurista que fala que os empregos mais garantidos no futuro vai ser de filósofo. Filósofo que estudar ética dos algoritmos. O que, assim, eu vou tentar responder ele com outra perspectiva, porque é uma pergunta muito difícil e não sei se eu estou à altura para responder, mas eu tenho uma compreensão de que assim, é importante a gente entender a consciência como algo que transcende a nossa existência. Quando a gente fala de consciência, a gente está falando de algo que não apenas dos valores, mas do que forma a criação de um modo geral. Eu tenho esse entendimento, então isso vai nortear um pouco a minha resposta. Então, assim, minha pergunta, se eu posso acessar uma consciência que transcende o tempo e o espaço, para que eu preciso da inteligência artificial? Ou a inteligência artificial ela serve para objetos e regular coisas que estejam ligadas a um funcionamento tecnológico. Então, sabe, agora, o meu pensamento em si, ele é meu, é da minha mente, ele produz na minha mente que está conectado a alguma outra coisa. Onde está a mente? Sabe? Então, assim, no momento em que a pergunta é, eu posso transformar a mente e a mente mudar a qualidade dos meus pensamentos? Sim, eu acredito sim. Perdão, ouvindo vocês, me fez lembrar muito de uma palestra interessante. O Flor estava lá, ouviu a palestra da Microsoft falando que a nossa, o novo ouro, hoje a base são dados. E antes, os dados eram aquilo que a gente escrevia, né? E hoje as empresas e o mundo nos percebe independente daquilo que a gente fala ou escreve. É o tempo das coisas, é o tempo das informações. Hoje a gente tem tantos algoritmos que podem medir e aferir como estamos, e as pessoas interpretam de acordo com a mente delas, de acordo com que a mente delas, o farol está sinalizado para captar, né, de acordo com a onda de frequência. Eu acho que a gente nunca viveu um momento no mundo de acesso a tantas informações de forma tão rápida. A forma como a gente vai tratar essas informações depende muito da nossa qualidade e preparo mental para lidar com isso. Sim. Né? Então, aí, mais do que nunca, a questão dos valores, daquilo que você tem como valor, ele é o teu filtro. Cultura, né? A tua cultura vai ser o filtro para trabalhar essas informações. Sejam elas dentro da tua empresa, sejam elas vindo dos teus clientes, né? E a partir disso, porque é tudo muito orgânico. Você não está isolado no momento que você capta essas informações, você também é impactado por elas. Enfim. Assim, eu tenho um outro entendimento que vem do Kundalini Yoga, que eu tenho essa formação e ela é muito assim, interessante, que a nossa mente, nossos pensamentos, a gente tem que olhar isso de um ponto de vista bioquímico também. Né? Então, assim, hoje a neurociência ela tem uma série de estudos sobre práticas meditativas, em que essas práticas, ao longo de séculos, grandes mestres diziam pra gente. E a gente, nesse entendimento da mente, da forma como os pensamentos chegam até a gente, o Kundalini Yoga ele tem um entendimento de que o que está acontecendo hoje, essa angústia, essa série de coisas, ela está muito ligada ao impacto que isso tem no sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, a gente hoje, quando toma uma decisão, a gente toma uma decisão pautada, tem os valores, mas tem uma questão orgânica ali que está sendo decidida, né? A gente tem o nosso cérebro, o nosso corpo, ele tem essa química. No momento que a gente é capaz de transformar essa química, a gente é capaz de transformar o pensamento. Então, no momento em que quem decide, biologicamente falando, é o lobo frontal. Como que esse lobo frontal, ele está conectado às nossas emoções? Então, a gente começa a ter um mapa ali de entendimento que, se a gente atuar no lobo frontal e expandir a nossa capacidade no sistema nervoso, a gente consegue suportar melhor o estresse.
Porque a grande verdade é que assim, o isolamento não existe. Então, a informação é cada vez maior. Eu tenho como impedir esse movimento? Não, mas eu tenho como me preparar para esse movimento, que é um movimento que assim, é uma onda que está vindo até mim. Ou eu me preparo para essa onda e aprendo a surfar, ou vou ser engolido por ela. Então, a minha pergunta é, o que norteia para onde eu vou? São os meus valores, mas quem decide? Como que eu me relaciono com a minha mente? Então, por isso que é importante a consciência, porque para a gente penetrar na consciência, a gente precisa entender a mente. E a nossa mente, num ponto de vista químico, o lobo frontal é fundamental. E aí a pergunta é, como que eu trabalho meu lobo frontal? Como que eu desenvolvo isso? E aí a grande questão é, como que eu acesso a minha intuição? A meditação é uma excelente ferramenta. Então, por exemplo, os nossos pensamentos, as nossas ideias que chegam até a gente, como que eles chegam até a gente? Como que eu qualifico eles? E de fato o que é seu, o que é do outro. Também. Quando você medita, quando você silencia, você se escuta, né? Diferenciar das vozes. Porque a mente não para. Exato. E aquilo que é seu, o que é dos seus pais? Né? Sim. Se a gente está falando dos 3 P's, de professores, pais e patrão, pensando nas nossas 3 maiores influências, o que de fato vem deles e o que de fato é nosso. Né? O que você simplesmente reproduz e aquilo que você trabalhou internamente para repassar. Eu acho que não é uma outra visão. Eu acho que tem a ver sim. Eu acho que é importante entender essa transição do corpo, porque eu acredito que você não tem como transformar a consciência sem atuar no corpo. Claro. Então, assim, eu acho que, por exemplo, a nossa química, né, por exemplo, atividade física, por exemplo, é um baita de um exercício, vamos dizer assim, criativo. Porque quantas vezes a gente não teve grandes ideias descendo de algum lugar, caramba, entendi agora. Por que isso acontece? Porque a gente está criando, na verdade, um modelo em que a gente cada vez coloca mais informação para descobrir as respostas. O que acontece com o sistema nervoso? Ele sobrecarrega. É como se você estivesse querendo colocar mais água num copo que não cabe mais água. A única forma de você pegar é tocar a água. Como é que você troca a água? Então a meditação ela serve muito nesse sentido, de você poder deixar decantar coisas que estão ali embaralhadas para que ela possa fazer essa transição. Então, por exemplo, eu acho que tudo vai depender de quem está criando, que consciência é essa que está por trás de qualquer tecnologia, seja ela qual for. Eu queria fazer uma colocação ainda acerca dessa discussão toda da pergunta do Cláudio, é que a gente teve um exemplo prático aqui na primeira fase, que foi o ruído de comunicação do nosso grupo de WhatsApp. Né? Teve muito ruído, acho que essa questão de sobreposição, talvez de egos e de visões, né, de cada um, né, gerou alguns problemas que a gente teve aqui durante a primeira fase. Então, acho que, indo nesse sentido, a questão de você trazer o design de pensamento para a inteligência artificial, talvez até para minimizar ruídos de comunicação, né? Você disse que a meditação é importantíssima para você se conhecer, né? E a Renata bem colocou, né? De você ter o seu espaço para você se conhecer, mas quando você está trabalhando com comunidade, né? Talvez a inteligência artificial, eu não sei se é pergunta dele, mas possa auxiliar até nessa questão de hoje, que a gente fala de ruído, principalmente em mensagem escrita. Né? A gente não sabe como interpretar direito, às vezes, por vezes, uma mensagem que está escrita, né? num grupo, na internet. Então, acho que talvez seja um caminho, né, de você treinar algo tecnológico para poder contornar esses ruídos pessoais. Eu acho difícil essa pergunta é difícil também. A questão da inteligência artificial, que eu não gosto, na verdade, é o artificial. Porque eu acho que... Não é artificial, se ela existe, não é artificial. Não, é artificial no sentido assim é o algoritmo que está no controle? O que está no controle? O que está norteando as respostas? Você é capaz de produzir uma consciência? Essa é uma outra pergunta. Mas eu acho que a consciência ela é fundamental nesse sentido. E a outra pergunta, é possível de acessar a consciência, por exemplo? Telepatia, por exemplo. Se eu quiser pensar
daqui a 100 anos, se eu tivesse que pensar daqui a 100 anos, assim, como que eu acho que o Google se tornaria? Ah, entendi, Matrix. É possível? Como é que eu mexo nessa frequência para eu poder acessar? Eu conheço pessoas que têm a capacidade de tocar nas pessoas e entender a história delas. Napoleão Hill, gente, em 1920, vocês já leram? Napoleão Hill, mandei esse livro para vocês que o tio Paulo passou para todo mundo. Eu tô falando o seguinte, em 1900 e bolinha, ele estava falando, sem tecnologias avançadas como temos hoje, essa questão da mente. O livro começa com a brincadeira, você deseja ter $1 milhão. Ok, você tem $1 milhão, e o que você vai fazer com isso? A questão tudo que está sendo falado aqui pelo Daniel, foi falado por Napoleão Hill, estudando, acompanhou diversas pessoas de sucesso na história naquele momento, que são importantes até hoje. Vou deixar aí o livro personal para vocês lerem o livro. E ele está falando de milhares de anos por todos os mestres, né? Independente da religião, a gente está falando de mestres que falam disso, né? Da capacidade de Jesus, da questão da capacidade de voz, da mente, e até mesmo ele fala nas passagens que todos somos capazes de tudo a gente está falando de física quântica. Isso não tem a ver com aquilo que você crê em termos de espiritualidade. Tem a ver com frequência energética. Exatamente. E é isso. Por exemplo, por exemplo, se você for fazer uma medição das ondas do cérebro, tem um momento de onda cerebral que é um momento de melhor aprendizagem. Como que, por exemplo, estava vendo recentemente um documentário no GNT falando da vida em movimento, mostrando da educação na Finlândia. E aí a gente pensa assim, a educação na Finlândia para replicar no Brasil é muito difícil. Aí você pensa assim, peraí, mas o que é difícil? Aí você olha a aula da professora, ela faz uma aula em pé, pedindo para os alunos se movimentarem. A resposta A, vocês abaixam. A resposta B, vocês fazem isso. Tem resultados mapeados e tá lá o resultado. Por que você não consegue aplicar um modelo desse? Qual a tecnologia que você precisa fazer isso? Nenhuma tecnologia, não tem que ter zero. Hã? A tecnologia precisa da vontade. Sabe, é querer fazer. Não tem tecnologia, você não precisa de tecnologia. Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, às vezes, eu acho que tá muito mais ligado ao campo, assim, do tipo assim, isso funciona, isso é pra gente. Quantas vezes a gente fala de programas de inclusão social que diretamente estão focados na questão da segurança? Mas quem é que olha no Brasil achando que a questão da segurança é um problema de educação? Quem acha que o problema de saúde no Brasil é uma questão de mobilidade? Questão de quê? Mobilidade. Mobilidade, no sentido assim, de você tem cada vez um estresse maior, você fica 3 horas dentro de uma condução. Acho que no Brasil são várias coisas. Sabe, então assim... No Brasil você tem uma porrada de gente parindo agora, 3, 4, 5 filhos, é muito complexo, eu acho. Não, sim, é muito complexo, mas assim, a gente não tem uma política pública que poderia se espelhar em outros lugares por uma questão, sabe, de querer replicar isso, por uma questão de sociedade. Eu falo isso, assim, é muito complexo. Eu vi na Austrália há 3 anos, tive a oportunidade de morar lá. A televisão da Austrália chega a ser mongolóide. Tipo, é muito simples, não tem nada. Aqui no Brasil, de fato, a sexualidade está exacerbada demais. É todo mundo pelado, E o que eu acho absurdo é você ter meninos, como eu falei, de 12, 13, 14 anos, com 2, 3, 4, 5 filhos, no momento que a gente está produzindo para a sociedade, não gerando custo para a sociedade. Então, assim, eu acho que não é só a educação, é muito mais complexo a discussão de mobilidade. Essa discussão é complexa. Quando eu digo mobilidade, não é só mobilidade de um lugar para o outro, mas assim, atividades físicas. Não, eu entendi. A questão de estresse. Sim, Cara, eu acho que assim, não tem mais volta. Alimentação também. Sabe, alimentação, a gente não. Por exemplo. Acho que a alimentação Você acha que a alimentação tem a ver com a sua criatividade, por exemplo? Oi? A sua alimentação tem a ver diretamente com a sua criatividade? A minha alimentação Ela interfere na sua criatividade diretamente? Sim, acredito que sim. Aliás, eu tenho dúvida. Eu tenho plena certeza que sim. Se eu me alimentar bem, eu não vou conseguir nem pensar. Meu cérebro necessita de glicose, necessita de... Não, mas assim, você tem o quê? Tem uma coisa que você olha e fala assim, você imagina alguém num programa político dizendo assim, a gente precisa melhorar a alimentação para aumentar a criatividade das pessoas. O que você vai olhar e vai falar assim, esse cara é louco.
Então, assim, a gente sabe disso, a gente tem uma série de pesquisas que entendem que a alimentação não só tem uma cadeia produtiva, mas tem todo um ecossistema no nosso intestino que influencia todos os nossos neurotransmissores. Grande parte da nossa serotonina é produzida no intestino. Exato, né? Então as coisas que a gente acha que estão ligadas a outras, normalmente elas têm uma dificuldade de um entendimento de que elas estão conectadas de fato. Por isso que é importante, assim, a gente pode fazer muita coisa sem necessariamente trazer só a tecnologia no sentido, vamos dizer assim, do algoritmo como ferramenta. Mas se a gente coloca essa consciência no sentido de o que está conectado com a realidade, o que não está, o que é real, o que não é. Eu acho que é mais fácil da gente começar a ir para uma coisa mais base, para depois a gente pensar numa inteligência artificial que pode regular alguma coisa no futuro. Sabe? Eu acho que são coisas... Um exemplo real, assim, eu preciso... Deve estar muito... Para mim deve estar tudo muito... intangível, abstrato. Algo real, assim, um exemplo real. Teria como, assim, para eu entender. Exemplo real... E ali, como fato de segurança, eu já sei o que ele vai me dizer. São 8 horas da noite. A gente tem... Então, vamos fechar assim mais 3 perguntas e ó... Só assim, essa realidade, você está... Qual seria um exemplo que eu poderia responder isso para você? Não, prático? Assim, eu acho que essas métricas são interessantes, mas assim, eu acho que eu vejo de uma forma diferente, pelo menos pelo que eu entendi até o momento. Eu acho que a questão da tecnologia em todas as áreas não tem mais volta. Não existe mais possibilidade de a gente querer brigar com isso. Exemplo. Não estou brigando, não. Não, eu estou entendendo assim, vamos ter mais consciência, isso da Nike. Por que a Nike ser tão grande? Se a Nike não vier, vai vir alguém que vai ser tão grande. Então, assim, eu acho que não tem mais como. A gente tem que tentar, dentro da tecnologia, como melhorar de fato a vida das pessoas. Mas achar que a gente não tem mais como, acho que, controlar esse crescimento. Não tem mais volta. Não dá. Isso na minha área, na saúde, acho que em todas as áreas, acho que a gente tem que tentar se adaptar e usar isso para o bem, de fato. Agora, controlar, pensar numa coisa que Não, mas a ideia não é nem controle. Deixa eu me complementar. Tá. Eu acho que ele vai complementar. Eu concordo com o que você falou. E é o seguinte, quando você fala em isolamento, aí minha percepção, tá? E aí não estou acusando de comportamento que você está falando está errado ou certo. Eu estou falando, cara, pensa só, se a gente está falando de isolamento, você falou tanto do isolamento aí entre pessoas, que a tecnologia vem propiciando isso. O isolamento Não falei isso não, tá? Quem falou foi uma pergunta. Foi uma pergunta. Eu não falei que a tecnologia causa isolamento, não. Eu falei que, na verdade, o isolamento não é possível. A gente vive... eu falei ao contrário. Eu falei que a gente, na verdade, vive num momento em que é impossível você se isolar. Você pode ir para a montanha que alguma coisa vai te chegar até você lá. É isso que eu falei. Tá, mas eu acho que essa consciência que a gente vai alcançar... Talvez a gente está pensando na ferramenta de inteligência artificial como um grande vilão da coisa. Não, também não. Não, mas eu estou vendo isso, não estou falando o que você falou. Eu estou falando o que eu vejo, é o seguinte, a gente está pensando que a inteligência artificial, é isso que você falou, a inteligência artificial vai ser a grande substituta do ser humano e aí vai acabar com os empregos e as pessoas vão ficar cada vez mais ansiosas. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que as pessoas, por terem mais tempo, elas vão procurar alguma alternativa e aí sim elas vão poder comungar em interesses comuns e se desenvolver. E eu complementando o que ele falou, eu acho assim, você está colocando, não deu nenhum exemplo concreto. Eu falei sobre a prova sobre, por exemplo, no caso da criança que nasce egoísta. Tem vários, eu até chequei, minha esposa psicóloga, acabei dando facilidade, felicidade de perguntar. Tem vários experimentos, eu até procurei aqui no Google, tem vários experimentos que provam isso. Então assim, a gente tem uma prova, assim, que eu sempre faz uma prova, e aí você falou que tem alguma? Não é prova, é um caso. Você imaginar o seguinte, que é possível fazer isso? Eu estou entendendo o que você está falando, mas acho que para exemplificar, né? Vamos imaginar, você está falando de AI, das pessoas perderem os empregos e por isso pode ter um lado ruim e um lado bom. Vamos imaginar que a gente está hoje em dia num debate político no Brasil sobre a Previdência, sobre mudar a Previdência, porque no futuro a Previdência não se paga. Mas a gente devia estar discutindo o impacto da inteligência artificial no futuro e estar discutindo, de repente, um salário universal, que é o que já está sendo conversado em vários lugares do mundo. Então, não seria, de repente, em vez de reformar
a Previdência não ir transformando isso num salário universal, porque vão acabar os empregos, as pessoas vão poder, de repente, ter mais tempo livre, mas ainda assim elas vão precisar ganhar dinheiro, porque elas precisam comprar as coisas para sobreviver. Então, ou você vai ter, em algum momento, um grande quebra de que ninguém mais vai ter emprego, vai ter um monte de gente desempregada, e vai ser uma grande crise social, ou a gente vai ter que lidar com isso no futuro relativamente próximo, pensar numa saída do salário universal, entendeu? Então, como a gente... Tem vários países do mundo que já estão pensando nessa... E essa é uma coisa que as pessoas vêm, os jornalistas vêm estudando isso. Você tem que ter um nível de maturidade cultural muito grande para poder fazer uma coisa dessa. E além disso, você pode... Consciência é que cada indivíduo pode... Você tem uma maturidade cultural. Não. Eu estou falando que você tem que chegar às pessoas. Cara, não vai pensar que na época lá quando eles vieram para cá, você matava rato para poder ganhar benefício. Matava rato para poder ganhar benefício. Tinha lá quantos ratos para poder ter a peste dos ratos, e estava lá os ratos aí fechando a cidade, e o pessoal começou a fazer criar rato para poder matar rato. Então, assim, esse sentimento ele existe no povo. Então, você dá um salário universal, você está beneficiando pessoas que pensam dessa forma. Então, eu não acho que se você der um salário para todo mundo, o salário é para as pessoas que não têm mais emprego, não tem tipo assim. Não, você falou para todo mundo, o salário universal. Todos os cidadãos do país. Só fazer uma pergunta assim, a gente está falando de coisas o quê? Dentro de um aspecto da visão. Isso é realidade? A gente não tem como ter certeza absoluta. Mas assim, mas é importante a gente entender que algumas coisas, se a gente fizer uma transição de entender qual é o impacto que eu quero ter, eu posso começar a mapear um pouco esse espaço. Porque assim, seja qual for a reforma que a gente precisa fazer, a gente está falando de um ponto de que tem um lado que diz que a reforma da Previdência é impossível ser feita, outro tem gente que diz que a reforma da Previdência não vai quebrar. Quem diz a verdade? Quem serve quem? Quem tem interesse em quê? É mais fácil você olhar quem tem interesse em quê. Então, assim, essas coisas estão sobrepostas na sociedade. Não significa que as pessoas que estão de um lado ou de outro têm um vilão e um benfeitor. Tem, na verdade, uma visão e que algumas pessoas têm o quê? Querem um impacto que aquilo vai ter na sociedade, porque vai ter um impacto independente da gente querer ou não. O presidente do Bradesco fez uma declaração hoje, né, que tem que ser até agosto. Será que ele mandou a campanha? Pois é, então assim, essas coisas são importantes, entendeu? Por que tem que ser até agosto? Uma coisa que a gente está falando para os próximos 50 anos. Ah, vai quebrar o quê? Por que tem gente que diz que não vai quebrar e tem gente que diz que vai quebrar? Onde estão esses cálculos? Onde estão esses números? Sabe? Então assim, a gente tem que prestar atenção quando a gente olha para o valor e vê quem serve quem, fica mais fácil a gente transitar. Então, o que eu quis trazer aqui é a gente poder, na verdade, ter um mapa para transitar. Né? Não tô dizendo que assim, peguei um caso, ainda mais um caso extremamente complexo como esse que a gente começou a falar, de entender lá de cima até aqui embaixo o impacto que isso vai ter nos próximos 20 anos. Não tem como prever isso. Porém, tem como a gente entender e mapear eles. Quais são os elementos? Onde eu posso colocar? Então, assim, eu acho que para a gente entender isso, a gente tem uma estratégia diferente de uma estratégia que já existe. Um comportamento diferente que já existe. Uma orientação diferente, uma percepção diferente disso. Eu acho que isso ajuda a gente a colocar vamos dizer assim, as peças no tabuleiro. Agora, qual é o impacto que isso tem daqui a 50 anos? Da mesma forma como a gente achou que o impacto de criar rodovias no Brasil é criar um impacto de futuro. A gente achou, então, e não é. Era para outra ferrovia, que já tinha lá. Então a gente estava tão preocupado com o carro que na verdade a gente criou um problema para hoje. Se a gente tivesse criado a mesma situação lá das ferrovias e colocasse ferrovia no Brasil inteiro, a gente não estaria hoje refém das coisas que estão acontecendo. Então, assim, era o futuro? É o que? É uma tecnologia nova? Também não é. Então a gente está falando de inteligência artificial, é o futuro? Eu não sei. Que inteligência artificial serve quem? Com que propósito? Com que relação? Como que as pessoas... O que elas vão viver a partir disso? Então, não é a tecnologia em si se é artificial, se é uma inteligência que vai nortear outras coisas. Eu acho que é importante a gente sempre, como ser humano, poder acessar essa consciência, que eu acho que uma máquina, na verdade, ela está sendo orientada por alguém, e esse alguém é que me interessa. Quem que está por trás lá apertando os botões? Que criando esse algoritmo?
São vocês, somos nós. E como que a gente está trabalhando a nossa consciência? Porque o outro não tem a consciência, então eu não tenho a minha? Porque o ser humano é egoísta, então você também? É porque a sociedade ela está indo para um abismo, então não tem jeito? Acho que é isso, assim, qual é a minha capacidade de impactar a sociedade? Eu acho que a gente tem muita capacidade de impactar a sociedade. Um indivíduo, vamos pensar num grande indivíduo. A menininha que você mostrou. Essa menina, pura, menina consciência pura, ela senta, fala, você fica de boca aberta, você fala assim, de onde vem essas palavras dela? O que ela fez, além das palavras dela? São palavras... Exato, como ela acessou isso? A minha pergunta é aí que é o ponto, como acessa essa consciência? Porque acessar essa consciência é a capacidade de a gente chegar onde a gente quer. Se a gente não tiver essa capacidade, não adianta. Que isso aí é uma coisa que eu já escuto há muitos anos em instituições que ficam buscando, que é o construir para desconstruir, né? Na verdade, tem que se desconstruir para começar a construir, porque senão Perfeito. não vai se encontrar. Não vai. A gente já está com todos esses moldes que a gente está. Se a gente não buscar desconstrução, não vai entender o que é. Exatamente, perfeito. Obrigado. Como diz o José, não te confundindo, não te confundindo. É assim, eu estou amando aquele grupo, pessoal, só para a gente colocar aqui, o tema mexe com todo mundo internamente, e a gente tem um tempo do Daniel. O Daniel agora é pai, né? Recentemente tem a construção de um outro livro de referências. Tem uma mulher em casa que lindamente falou, Renata, não sei, preciso ver se tudo bem, a gente tem que combinar não sai caro. Então, são 8h10, eu vou dar mais 5 minutos. Temos 2 perguntas. Mentira, eu vou dar 10 minutos no total. Então vocês sejam muito breves na pergunta de vocês. Eu vou dar a primeira palavra para o gerente perguntando primeiro. Se tiver tempo, você desenvolve, tá bom? Se não, gente, pode trocar o contato. Eu ia pedir para vocês não se focarem no Daniel, para todo mundo, tá? Senão eu vou fazer a Paquita, ele vai ser a Xuxa, eu vou tentar passar ele aqui. Tem um compromisso, senão ele não vai voltar, né? A gente combina, depois não volta, fica com ele. Fechado? Não pode Na perguntar. verdade, assim, não é nenhuma pergunta, mas uma colocação. Você falou sobre alguns estudos, umas frequências que o cérebro consegue acessar mais fácil para poder aprender. Sim. Queria te agradecer porque a frequência que eu acessei foi agora com você na sua palestra. Obrigado. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, eu achei altíssimo nível a sua palestra, eu sou da área de ciência, concordo com tudo que você colocou. E se nós não tocarmos ou buscarmos essa consciência, eu acho que perde sentido a gente estar aqui. Acho que a gente ficar esperando uma sociedade mudar, a gente construir algo que faça sentido para essa sociedade que já mudou, não vejo razão. Eu acho que nós temos que andar na contramão do que está acontecendo e construir algo que vai revolucionar, que vai mudar as pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e com esse dedo consciente de quem está apertando. Acho que esse lado humano, a gente, nenhuma outra inteligência vai conseguir substituir. Só para assim, aproveitar o espaço, no meu site, na tutoriacreativa.com, além do meu trabalho de consultoria, tem algumas oficinas. E algumas oficinas que assim foram criadas justamente para a gente poder trabalhar esse tema com mais profundidade. Tem uma oficina que é da visão, manifestação. Tem uma outra oficina que é voltada justamente para essa ideia do design do pensamento, como que a gente transforma esse pensamento. E uma outra que eu trouxe alguns grandes artistas contemporâneos para a gente poder falar da capacidade deles com o seu processo criativo. Então, se vocês quiserem olhar, se interessarem, tem um link lá, vocês podem clicar e dependendo da demanda, a gente abre um determinado lugar, um determinado espaço, então estou disponível para isso também. Quem sabe a gente faz um grupo aqui do Startup Rio e um pacote interessante para todos nós. Com certeza. Tá? Parabéns. Obrigado.